Olá, hoje vamos falar de esportes e vamos direto para a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, para um ginasticano da Gema. Nosso entrevistado de hoje é sincero, batalhador e de sentimentos intensos. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Vitor e da dona Claire, é engenheiro mecânico com pós-graduação na Áustria em engenharia de soldagem. E há 15 anos atua em sourcing, gestão de marcas esportivas como Fila, All-Star e Diadora. Ginasticano, esposo da Cristina, é conselheiro da Sociedade Ginástica há 20 anos. O pai da Tayana foi atleta pelo clube por mais de 50 anos, da natação aos 6 anos até campeonatos mundiais e Olimpíadas Master no vôlei e punhobol. Aliás, foi bicampeão mundial de punhobol pela ginástica, em Linz em 1975 e em Stuttgart em 1982. Hoje teremos uma conversa de peso com Vitor Hugo Korbes, o Vitão. Seja muito bem-vindo, Vitão. Prazer é todo meu. Korbes ou Kerbes? Kerbes. Kerbes, né? Tem trema no O, mas a maioria do pessoal não utiliza mais. Vamos fazer jus então ao Kerbes. Kerbes. Filho do grande Vitor Nicolau Kerbes. Exatamente. Né? Um grande ginasticano, um grande hamburguense. Grande inspirador no nosso trabalho. Sempre foi o cara que lutou pela Sociedade Ginástica desde que ele parou de jogar futebol. E ele, quando jogava no Esperança, aí um amigo trouxe ele, seu Ingolano, trouxe: não, tu é muito grandão, tu vai jogar punhão-bola agora. E aí ele começou a conhecer vários clubes no Rio Grande do Sul, no Brasil mesmo, o punhão-bola era muito forte naquela época, né? Mais diversificado em número de cidades que é hoje. E aí ele se apaixonou por alguns desses clubes e disse: não, vou ter que fazer alguma coisa parecida disso lá em Novo Hamburgo. E foi o que aconteceu. Começou depois com a venda da ginástica no centro, né? A gente transportou tinha campo todos. No centro? Não, no centro não onde tinha. Era campo naquela época? Na época era lá onde está hoje a nossa atual sede. Só que lá era uma sede campestre que tinha aquela antiga churrascaria com um bolão, né? Veterana. E as quadras de tênis, em 59, aí foi construídas as piscinas, né? E aquilo que existia na época. Depois dali em diante, com a venda da sede da General Neto, que começou a desenvolver. Construíram as piscinas e tu foi o primeiro a cair na água. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Até o meu nome, eu até consegui assinar, tenho orgulho disso. O pergaminho da Pedra Fundamental está assinado por uma série de pessoas, inclusive o meu nome está lá também. Naquela época, com quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. Que maravilha. Na realidade, uns 5, 6, né? Daí logo em seguida, porque a piscina foi muito rápida, foi construída praticamente um ano. Em 60, 61 eu já estava nadando lá. E sempre de uma forma competitiva, Vitão? Sim, eu sempre fui competitivo, mas o esporte naquela época era amador, né? Então, o que acontecia, ninguém sonhava naquela época em ganhar grana com o esporte, né? E aquilo foi, eu sempre acho que aquilo foi o início dessa geração olímpica, passa pelos anos 60. Na minha opinião, porque se tu vai olhar assim, partindo dali, logo em seguida, os Jogos Intermunicipais, que começaram em 65, 66, isso ali foi um grande celeiro de muitos atletas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Eu sempre tento colocar isso na ginástica, que se fala muito sobre recursos, né, para os clubes formadores e coisas. Os recursos normalmente estão lá no centro do país, né? Minas, São Paulo, Rio, fico muito aqui no Rio Grande do Sul, quem sabe a União leva um pouquinho, consegue agregar um pouquinho, a Sojipa também, mas nós temos grandes atletas que foram formados em Novo Hamburgo, né? No tênis, né? Tivemos a primeira medalha pan-americana, foi o Zeca Schmidt, né? Hoje está com a mesma idade que eu, ele é um precursor do tênis
do Rio Grande do Sul. Jogou tênis também? Não, eu só de brincadeira, porque aquela época era o seguinte, todo mundo jogava de tudo. Os melhores aqui, tu é melhor do que eu no tênis, tu vai jogar tênis, tu vai pro vôlei, tu vai pro punho, o outro saía da natação, mas era a mesma galera, né? E essa galera acabou fazendo com que a ginástica se expandisse, evoluísse. Né, mas a sua geração para a ginástica foi uma geração de ouro, né? Foi muito boa. Foi uma descoberta de muita coisa, do vôlei, do basquete. Sim, né? Ela começa... A natação. A própria natação, vê que a gente ficou anos e anos disputando de igual para igual com a União, e nós não tínhamos piscina olímpica. E mesmo assim, treinando só de outubro até março, a gente conseguia... de igual para igual, conquistar vários títulos. Campeonato interior, nós fomos 5 anos seguidos, e depois estaduais também. Alguns dos nossos atletas foram campeões estaduais adultos com 13, 14 anos de idade. Era quer dizer, para ver o potencial que a gente tinha, né? A natação hoje está fortíssima no clube, né? Continua hoje. Uma gurizada nadando em alto rendimento. Muito legal. Nós temos um convênio com o Gustavo Borges, inclusive, que é o método Gustavo Borges, ele é aplicado à sociedade ginástica para essa nova geração. Muito legal. E o vôlei? Qual foram as tuas façanhas no vôlei? Elas vieram depois das grandes façanhas do punhobol, né? Meio que, assim, o vôlei e o punhobol meio que foi em conjunto, porque quando eu parei de nadar lá pelos 16, 17 anos, eu já jogava punhobol e, ao mesmo tempo, quando nós fomos para o São Jacó, nossa turma, começamos a jogar vôlei lá. E aí começou os intercolegiais, logo em seguida começaram os intermunicipais. Aí nos anos 60, 60 e pouco, 66, 67, o grande amigo Paulinho Deutrich, ele resgatou a gurizada ali dos colégios, vamos fazer um time para jogar os intermunicipais, botou mais um pessoal que já era da outra geração, o Scherer, Leandro Cheirão, o Cláudio, Gilberto, o próprio Eroni, Lauro Diogo de Jesus também jogava. Só que daí pegou alguns dessa geração que estavam jogando, mais a gurizada, e começamos a fazer os intermunicipais por Novo Hamburgo. E dali em diante começou. Depois o Cláudio Beira veio, trouxe mais alguns atletas. Medalha no peito. A gente já estava botando medalha no peito. E o punhobol junto, né? O punhobol a gente tinha um time muito forte na época. Na realidade, eu acho que dentro do Brasil, a nossa geração, nós perdemos a primeira partida importante, que significou a perda de um título, quando nós já estávamos com 31, 32 anos. Os demais lá, desde os 15, não tinha. Era coisa assim impressionante. E grandes clubes, né? Não, em grandes clubes. Daqui, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro. O Brasil não tinha. Na realidade, a nossa geração e a geração anterior do meu pai também, praticamente eram imbatíveis, nós éramos imbatíveis dentro do Brasil. Quando ia para fora era diferente, se encontrava alguns adversários, também, principalmente a nível de seleção, era mais complicado. Que esporte é esse punhobol, gente? Bom, o punhobol, na realidade, é um esporte que, na realidade, na história, grande para correr, na história ele é o né? precursor do voleibol. Nós temos imagens em livros italianos que datam de 1600 e pouco, coisa, com imagens onde o pessoal já jogava, só que protegiam, porque as bolas não eram tão macias, então eles protegiam com uma tala de madeira e jogavam com o braço como se fosse um... Mas aí ele veio a ser difundido na Europa lá pelos 1800 e pouco, um pouco antes do voleibol. E aí depois, com todo o problema daquela época industrial lá dos Estados Unidos, onde é que migraram muitos europeus lá para trabalhar na América, né? Aí ali o pessoal começou a encurtar o campo para jogar umas peladinhas nas fábricas. E aí apareceu um americano, não, vamos fazer esse negócio diferente, vamos abrir a mão e coisa, não é mais com uma mão, é com dois. E foi. Tem gente que acha que eu puxo para o lado do punhobol, mas não é, essa é a história. Né? Mas poucos contam, né? E o punhobol aí se difundiu uma barbaridade. Inclusive nós tivemos o prazer de jogar na véspera das Olimpíadas de Munique, um campeonato mundial em 72, eu tinha 19 anos de idade, e fizemos uma apresentação para o Comitê Olímpico Internacional, lá no intuito de tentar trazer o punhobol para as Olimpíadas, mas não deu certo,
porque, infelizmente, como ele acabou ficando, ele ficou muito direcionado às colônias alemãs, isso foi uma coisa que prejudicou um pouquinho da evolução dele, da migração dele para outros países. Mas e aí que nós perdemos. Em vários lugares do mundo. Se joga. África, né? Mas nós fomos trocados pelo handebol. Olha só. Né? Na época da Olimpíada de 72, a Alemanha teve que optar por um esporte local. E aí ficaram na mesma, os dois estavam na mesma confederação, né, que é a Deutsche Turnbund, né, e aí eles não tiveram chance, porque o handebol já estava desenvolvido em mais de 30 países naquela época, e nós só tínhamos 8. E aí ficou o paintball por fora desse. E aí, claro, o handebol acabou se evoluindo. Mas nessa época aí é uma coisa impressionante. Na Alemanha tinha mais de 1 milhão de atletas de punho. A Áustria tinha 500 mil, a Suíça 50 mil, a Itália tinha mais atletas de punhobol do que o Brasil. Na nossa época nós tínhamos 20 equipes, no máximo. E aí, um pouquinho depois disso, vocês foram para lá para dar show. Aí fomos lá dar uma brincada. Que é esse negócio de jogar na neve? Na realidade, na neve. É um campo aberto, né? Não sei se alguém não, sabe mas na Europa, na realidade, eles têm 2 campeonatos. Eles têm o de grama, que é na época onde é que a gente tem condição, porque o punhobol, se a bola não quicar, não tem jogo. Né? Botar uma quadra encharcada, tu larga a bola para o outro lado, ela morre na água e deu. Então, eles jogam lá 2 campeonatos. Ela tem que no mínimo picar para poder ter jogo. Então, lá jogam-se 2 ligas diferentes. Uma liga que é a da grama e outra liga que é a do inverno, do ginásio. E são equipes totalmente diferentes. Não é todo mundo que consegue se classificar nas 2 ligas para o mesmo ano. Olha só, não sabia disso. Para te ver como a disputa é muito grande. É muito legal. E isso hoje continua até hoje. No Brasil é que isso não existe, porque nós não precisamos dessa. O nosso clima que permite que a gente use o gramado o ano inteiro. Né? Então, o tal do punhobol no ginásio não pegou. Mas a inspiração do ginásio grande que nós temos na ginástica foi por causa disso, que meu pai disse, não, nós vamos ter que jogar punhobol aqui dentro. É verdade? Não é verdade, tanto que o ginásio tem 60 por 30. Ele foi... E chegou a ser jogado já fiz, claro, tem vários torneios já que se jogou, mas se usa mais o ginásio quando realmente nós não temos condições de jogar no gramado. Aí a gente transfere para que seja jogado o torneio, a gente põe para o ginásio. Que maravilha. Mas não tem um campeonato oficial no Brasil, não existe. Como é que foi tomar conta do mundo lá em 75, hein? Ensinar os europeus a jogar punhobol. Aquilo é muito legal. Que na realidade nós éramos campeões sul-americanos já há vários anos, e aí a Europa nunca tinha assim, se tocado de fazer um campeonato mundial a nível do futebol, de clubes, onde é que o campeão europeu e o campeão sul-americano se encontrassem. Até que em 74, um time da Áustria ficou campeão europeu. E o presidente da Confederação Internacional de Punhobol era presidente desse time. Ele disse, não, agora nós vamos fazer o campeonato mundial de clube. E nos chamaram para lá, né? E chegamos lá, estava a cidade toda enfeitada, né? E aquele troço todo, eles já botaram, mas não é pressão mesmo. E aí, onde daí em 74? 74 eles ganharam. E o jogo foi em 75, na cidade de Linz. Não, em 74 vocês jogaram lá também. Não, na 74 nós havíamos jogado aqui mas era a Copa, nós ganhamos aqui a Copa, que não me engano foi a Copa Sesc Centenário. Ali o time já estava... Aí nos chamaram lá para esse desafio, né? E aí, para nos amedrontar mais ainda, além de todo o marketing de usar e coisas aqui, botaram o nosso jogo no mesmo dia do clássico local da Liga Austríaca de Futebol, tipo Grenal. Ascolinos contra o time do LASK. Né? E aí, quando nós chegamos lá, tinha 20 mil pessoas no estádio. E aí botaram as 2 partidas antes do jogo de futebol para a pressão comer. Né? Mas não deu chance.
Tudo a flor da pele, É verdade. E aí vocês chegaram lá e paparam esse título aí. Ganhamos Quem o primeiro. Quem é que era essa turma que estava contigo lá naquele momento? Essa turma era o Pedro Exer, o nosso capitão, o Carlos Exer, irmão dele, o levantador do time, tinha o Marcos Engel, o Jorge Reck, e eu era o time que saiu jogando, o time titular. E na reserva nós contamos já com o Jorginho Schmidt e com o Marquinhos Schmidt. O Marquinhos estava com 16 anos, 17 anos. E foi junto também o Remy Miller, né, eram os 8 que estavam lá. E aí vocês voltaram 8 anos depois, 7 anos depois, 7 anos aí para a Alemanha. Aí para a Alemanha, Stuttgart, jogamos Porque não estavam convencidos que um título era suficiente, precisava 2. naquele... Então, vamos contar essa história logo depois do nosso intervalo. Tá bom. Hoje uma conversa de peso com Vitor Kerbs, o Vitão. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje com o Vitor Kerbs, o Vitão, o ginasticano Vitão, né? Recuperando assim um pouco dessa história do punhobol, que é a história da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, né? É verdade. Novo Hamburgo campeão mundial algumas vezes. 6 vezes já. Né? Mas quem começou essa história foi teu pai. Depois vocês foram a geração de ouro aí, que trouxeram as medalhas de ouro lá. Em Stuttgart, 1982. 1982, Stuttgart. Nós saímos do Campeonato Mundial de Seleções, onde é que nós perdemos para a Alemanha por 3 pontos. Na época era por tempo de seleções. Também foi um campeonato muito bem organizado. E o Brasil, com esse mesmo time, defendendo o Brasil, jogamos com a Alemanha. E 2 lances no final de jogo, assim, com bolas bem colocadas, com um pouquinho fora, acabamos perdendo o jogo por 3. Se aquelas 2 bolas tivessem entrado, teria se revertido e teríamos ganho por 1. Foi muito parelho o jogo. Na época se jogava por tempo, né? O jogo corria 15 minutos para cada, não eram pontos. Hoje são por sets. Mas foi um espetáculo. Em função disso, nós já havíamos combinado o campeonato, a disputa do Mundial de clubes, porque o time anfitrião já havia feito o convite anteriormente, mas em função dessa nossa apresentação no Mundial, recebemos convites de várias cidades e a gente alugou uma van lá e andamos 3.000 quilômetros dentro da Europa, jogando um turnê pago pela próxima cidade, nos pagava todas as despesas. Foi muito bacana. E nesse meio dessa turnê passamos em Stuttgart já, previamente definido para fazer esse Mundial. 7 anos depois, a base da equipe era a mesma. A base era a mesma, ainda era o mesmo time. Só haviam subido o Jorginho e o Marquinhos, que se tornaram titulares, né, nesses 7 anos. O Marco Antônio Engel, conhecido Lambreta, já não foi nessa de 82. O Pedro já foi mais como técnico e coisa. E foi mais ou menos Carlos Exer foi titular. Carlos Exer também foi titular. Foi o Jorge, o Marco, o Jorginho, eu e o Carlitão. Como é que foi o retorno de vocês na primeira vez, hein? Quando vocês voltaram para Novo Hamburgo compreendeu isso, saudou isso? Foi muito bacana. A primeira foi muito legal porque ela a ginástica, eu não tenho dúvida do valor que deu para isso. Sim, mas não, mas a ginástica, aí que pouca gente sabe. A primeira, o meu pai e o Eroni, na época, que eram diretores, o presidente e vice-presidente da ginástica, eles se uniram em coisa e resolveram fretar um avião da Varig para ir para a Europa.
E eram 165 lugares, dos quais 150 foram vendidos para a comunidade. E os outros 15 eram da delegação. E esse foi o grande sucesso, porque esse pessoal só... que isso tinha acontecido uma vez na vida. Foi. E aí na volta foi uma festa, né? Imagina. A volta foi bandeira no aeroporto. Voltou no ar por sorte, então deve ter sido uma festa, uma farra isso ali. Fantástico. Coisa maravilhosa. Foi muito bacana. Até nós fomos recebidos na época pelo atual Relações Públicas do jornal aqui de Novo Hamburgo, né? Miguel Schmidt, porque ele era prefeito na época, então ele enlouqueceu, né? Aí foi lá, levou toda uma delegação. Está fazendo 40 anos dessa conquista, né? Esse é o ano dos 40 anos. Sim. Tu olha pro punhobol hoje tu não tá mais entre as linhas, nem entre os 3 metros ali, né? Eu cresci dentro da sociedade ginástica vendo vocês. A minha visão tá boa ainda, às vezes eu... Como é que tá o punhobol hoje na ginástica? Como é que tu vê essa gurizada aí, o trabalho do Todinho, esse pessoal, tu que vive a sociedade? Não, nós temos hoje estamos numa... Com a nossa geração, eu diria que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com essa geração do Todinho, do Joãozinho, do Chico, do filho do Felipe também e tal, do Rick. É que essa gurizada ganhou tudo muito rápido, né? Eles ganharam, inclusive, mais títulos do que nós, né? E muito rapidamente. Então, é uma coisa assim que... E hoje, o que acontece? O mercado exige cada vez mais das pessoas mais jovens, né? Com menos idade, tu está sendo exigido cada vez mais. Então, essa gurizada hoje está cuidando mais da vida deles, mas nós, né? Então, tem alguns que preferiram jogar em outras equipes fora, porque também já fizeram o trabalho que tiveram que fazer, mais profissional. Essa geração não conseguiu fazer um batedor, vamos dizer assim, que é a peça-chave internamente. Que era quem na tua geração? Na minha geração era eu, assim, com meu pai e tal. Imagina esse batedor, essa mão assim, né? Porque daí bater não é assim, né? E realmente, então, nós nos últimos anos, nós contamos sempre com um batedor contratado, que é um irmão nosso também. Até hoje eu estou recebendo o pai dele aí, que é o Fausto Schreiber, né, suíço, e casualmente o pai dele jogou conosco aqui em 76 pela seleção da Suíça. Então, nós nos conhecemos desde 76, o seu Huldi Schreiber, né? Então, essa geração que está aí hoje, ela meio que, ela está dando lugar, praticamente, para uma geração nova que nós estamos formando. O Jorge Rê, que tem 3 filhos ali também. É uma sucessão de gerações que vão acontecendo. E aos pouquinhos eles também já estão começando a voltar a jogar conosco na ginástica de novo e coisa. O punhobol ainda vai dar muitas alegrias para Novo Hamburgo, isso eu tenho certeza. E o Master do vôlei, como é que foi isso? Campeonato Mundial, Olimpíadas... Olimpíadas Master de vôlei, quer dizer, não se satisfaz mesmo em ganhar. Não, mas isso era um sonho que eu tinha, porque eu participei de uma Olimpíada em 72 como visitante. Nós havíamos jogado o Campeonato Mundial em Schweinfurt, né? Tinha 19 anos. Aí um amigo meu, que jogava também na Seleção Brasileira de Punhobol, que é o Gerson Schuch, de Porto Alegre, ele me convidou, eu conheço todo o pessoal aí do vôlei, que ele era jogador de vôlei da Seleção Brasileira, só que naquela época ele optou pelo punhobol. E ele foi o antecessor do Bebeto na Seleção Brasileira. Em 68, no México, ele jogou. E aí o Gerson, então vamos ficar aí para olhar a Olimpíada, a gente tem um fardamento meio parecido, coisa, vamos ficar, a gente vai assim... Bom, não deu outra. Na inauguração da Olimpíada estavam os 2 loucos lá dentro. Conseguimos furar o esquema e aí fizemos uma onda, chegamos atrasados no desfile, né? Botamos nossa gravatinha, tudo bonitinho, muito parecido, nosso paletó, calça, tudo muito parecido, só mudava o distintivo aqui. E aí nós chegamos assim, tipo uns 10 minutos depois que o Brasil tinha entrado, e aí chegamos na corrida e os caras, não pode mais, cara, você tá... vocês estão fora. Então vem cá, vamos para lá. E os caras nos levaram na tribuna para assistir os filhos lá. 72 as Olimpíadas, né? E para te ver como as coisas eram inocentes naquela época. Foi justamente a Olimpíada que deu aquele problema do massacre dos... Eu saí um dia antes e o Gerson saiu um dia depois. A briga dos israelenses, né? Foi uma loucura. Mas aquilo ali me deixou... Eu vi aquele ambiente maravilhoso que é, né?
Ele foi, infelizmente, acabou sendo o ponto alto daquela Olimpíada, né? E ali houve uma grande mudança também no esquema de segurança. Dali em diante mudou tudo. Profissionalizar tudo. Exatamente. Muito mais, né? Tudo muito mais. E tu estava ali no miolo. E estava ali. Daí o que aconteceu? Um dia eu quero participar, mas infelizmente essa geração nova do vôlei que veio, Renan e coisa, uma geração 5, 6 anos menos que a minha, né? De idade, e esse pessoal iniciou daí a famosa geração de prata. Né? E aí eu pensei, mas eu estou louco, eu não tinha mais condições, eu morei no Rio durante 10 anos, e aí nesse período eu já estava com 31, 32 anos, e não conseguia mais acompanhar, trabalhando o nível de treinamento, já que a Bradesco estava fazendo, né? Bradesco Boa Vista, Atlântico Boa Vista, Bradesco, que foram os primeiros equipes. Paulo Reis estava contando história, exatamente. Eu acompanhei eles muito, nós jogávamos no fim de semana, uma pelada de praia, sempre na mesma rede, né? O Paulo eu conheço também, já desde guri, né? A Heloísa começou a jogar vôlei também na ginástica e tal. Mais uma final da ginástica. Mais uma campeã. Isso dá um guerreira que é ginástica. Dá um trem, não dá nem. Muita história boa para contar. É verdade, Muito. O nosso tempo é curto. Eu quero falar de negócios contigo, mas não dá, não temos tempo. A Dia Dora está bombando e cada vez melhor. Está indo muito bem. Projeto inicial, na fase inicial, agora estamos 16 meses no mercado novamente, através da Dili Sports, a família Dili, que me deu essa oportunidade também de estar junto com eles. Vão produzir aqui no Brasil, essa é a boa notícia. Já estamos, nós iniciamos com montagem e agora vamos partir já com produção. Isso é uma ótima notícia. A fábrica nova está ficando pronta em Brejo Santo. É uma fábrica bastante moderna, vai ter tudo de melhor que tem. E está vindo numa hora muito boa em função do mercado. E com essa alta do dólar a gente ficou um pouco estrangulado em termos de importações. Né? Nós estamos trazendo muita coisa importada, principalmente a parte de cabedal, e isso nós vamos, de uma certa forma, vamos ter que transferir um pouquinho para a produção local. Qual é o tempo que tu está tirando para ginástica aí? Eu hoje... A gente te encontra no Luna, a gente sabe que tu esteve na Itália semana passada. O Luna é meu terceiro escritório. O primeiro era lá na Dili Sports, aí depois tem um com a minha esposa que eu vou pouco. E o Luna é o terceiro, que eu vou tomar um cafezinho. Padrão encontrar essa turma. Mas a ginástica eu procuro até, hoje como um líder ali do Conselho Deliberativo, eu tentei... Tu acompanha a execução do planejamento estratégico, participou da criação. Isso eu não abro mão, isso eu não abro mão. Desse trabalho maravilhoso, profissional, extremamente profissional que está sendo feito lá. É verdade. Mas isso não toma muito tempo. Na realidade, o planejamento em si, sim, a gente está mais... Mas nós já estamos na fase agora, como ele já está implantado, nós estamos na fase de reuniões de análise crítica. E essas análises críticas a gente faz uma vez por mês. E mais as reuniões do Conselho, e depois quando o Marcos ou o próprio presidente Alfeu, presidente executivo, precisa de alguma coisa, a gente está sempre junto. Mas é uma coisa que a gente tranquilamente consegue fazer fora de hora. Mas tu está também na churrasqueira, né, de vez em quando, tá participando dos eventos sempre. Os domingos é esse. Agora nós estamos numa fase ruim, né? Não, só chove, não dá. Então, estamos com saudade da churrasqueira. Qual foi o título da vida, hein? Campeão, medalha de prata na Olimpíada de Masters em Melbourne, na Austrália, em 2002. Quer dizer, junto com a Olimpíada lá, medalha de prata. 2 títulos mundiais pelo punhobol, tantas conquistas pelo vôlei, pela natação, pelo punhobol. Qual foi o título da vida, assim? Dá para escolher um? Não, eu acho, indiscutivelmente, pelo que representa, para mim, foi... o do punhobol. Tem toda uma história de família, primeiro mundial. Aquele foi de eu acho que aquele foi o resultado de todo o esforço que eu fiz como atleta durante toda a minha vida. Mas um que me deixou muito satisfeito foi o da Olimpíada, porque a Olimpíada, essa Master, pouca gente sabe o tamanho que é esse negócio. É um negócio bacana. Claro que
Mas depois, quando Ele acontece junto, né? Ele acontece naquele lugar. Naquele calor da Olimpíada, né? Não. É separação, anos separados. Esse ano agora, em 2016... 2 anos depois. 2016 vai ser a Olimpíada no Brasil, né? 2017 é a Masters. No caso de Melbourne foi 2 anos depois. Foi 2 anos depois. Mas ele acontece no calor do que acontece. Claro. Tu tens ali a Olimpíada, tu tens ali uma Paralimpíada no momento seguinte. Sim. E tu depois continua respirando o esporte. Nos mesmos locais, isso que é uma bacana. Usando as mesmas arenas. E ela começa, tem casos que são raros, mas como ela começa, a idade inicial são 30 anos, muitos atletas olímpicos chegam depois jogaram na Master. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Na mesma Olimpíada. No Natação é comum isso, muito comum. Quando é que a gente, falando em título mundial, quando é que a gente vai ver o nosso Grêmio campeão mundial de novo, hein, Vitão? Pois é. A gente se encontrou no estádio esses dias, o Grêmio desclassificado pelo Fluminense. Eu nem gosto de falar isso porque... Aquela coisa de nós olhar lá no telão, os caras passando o jogo do Inter, o gol do Inter, quer dizer, nós estamos ali para torcer pro Grêmio, quer dizer, a nossa alegria é a desgraça do outro. O pior é que eu fui em 3 jogos, os 3 que eu fui, assim, quando eu comprei a tal da carteira do sócio torcedor, né? Daí nos 3 primeiros jogos eu fui empatando, aí é dó. Mas isso é culpa do meu amigo Lolô, que ele me fez... O Lolô te fez. O Lolô me fez assim, agora tu vai ter que frequentar, daí agora eu não consegui mais ganhar lá. Grande prazer conversar contigo. Tá legal. A gente agora tem que contar mais outras histórias no outro Agradeço muito. Mas foi um grande prazer poder te ter e contar um pedacinho da tua história, que é a história da cidade ginástica, que é a história de Novo Hamburgo também, né? Beleza, muito obrigado. Uma conversa de peso, o Vitor Hugo Kerps, o Vitão. Continue agora com a programação da nossa Vale TV. Vitão, por que Vitão? Continue com o grande batedor de punho-vol, tá aí. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.